Bom dia, pessoal do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Tá? E vamos dar início aqui à nossa nova apostila de ciências, né? Nós não tivemos aula na quarta-feira, feriado, e hoje é sexta-feira, então nós damos início a essa nova apostila, tá? Então, essa apostila, nós vamos estar trabalhando aqui, ó. Nós vamos estar trabalhando, identificar, analisar e avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas. Tá? Então, nossa unidade temática ainda continua sendo a matéria e energia. Tá? E o nosso objetivo é o equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra. Tá? Então, situação de aprendizagem 3, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. Vamos lá, nossa atividade, primeira atividade, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. Né? Os seres vivos são identificados como sistemas abertos na natureza, na condição de equilíbrio termodinâmico. Nesse tipo de sistema, no sistema aberto, ocorre troca de energia e de massa com o ambiente. Uma cadeia alimentar, por exemplo, é um sistema aberto, em que a energia solar é convertida em energia química, passada de um ser vivo para o outro, e assim sucessivamente. Tá? Então aqui, gente, ó, o Sol, né, manda para a gente energia todo dia, a hora que ele surge ali no horizonte, né? Essa energia é captada pelas plantas, tá? Ela é convertida em energia solar em energia química pelas plantas. Essa energia fica armazenada nas plantas, tá? E é passada na cadeia alimentar, né? O herbívoro se alimenta da planta, aí vem um animal carnívoro, né? E essa energia ela passa pelo sistema. Não só a energia, como a massa, né? A folha ela tem uma massa. Essa massa, quando o herbívoro come, essa massa é passada para o herbívoro. Aí, quando vem um carnívoro e come esse herbívoro, né, se alimenta, essa massa é passada para o carnívoro. Tá? E a energia solar, né, que deu início a tudo, ela passa por esse sistema, tá? Realizando o trabalho. Sempre, né, ela sempre vai perdendo energia. Tá? Então o Sol manda uma quantidade, a planta absorve, né? E essa quantidade absorvida para a planta, a hora que ela é passada por herbívoro, ela sempre tem uma grande perca. Tá? Então a energia no ambiente ela sempre se dispersa. Tá? E isso torna o equilíbrio termodinâmico, certo? A transformação de uma energia em outra resulta em um fluxo de energia. A energia dos seres vivos é liberada para a atmosfera na forma de energia térmica. Os seres vivos trocam gases com a atmosfera durante o processo de respiração, principalmente gás oxigênio e gás carbônico. É possível dizer que a atmosfera terrestre está em desequilíbrio termodinâmico, contribuindo para a vida no planeta Terra. Em um sistema fechado, acontece a troca de energia, mas não de massa. Por exemplo, uma seringa com abertura lacrada, em que o ar no seu interior fica armazenado. Tá? Então a gente tem a seringuinha lá com o ar armazenado. Tá? Ela não troca esse ar com o ambiente. Tá? O ar está ali dentro, guardado. Mas se você pegar o embolo dela e aquele ar estiver quente, você apertar ela, tá? Essa energia que está nele, ela é atirada para fora. Ela passa as paredes da seringa, tá? Ó, então agora nós temos aqui, ó, atividade primeira. Se houvesse equilíbrio termodinâmico entre os seres vivos e o ambiente, não seria possível a manutenção de vida no planeta Terra. Por que isso aconteceria? Tá? Ó, gente, então, o que é o equilíbrio termodinâmico? Né? Bom, equilíbrio vem de estável, né? De se manter estável, de se manter em estado de repouso. E termo é calor, né?
E dinâmica é a dinâmica, como funciona, tá? Então, o equilíbrio termodinâmico é o equilíbrio, né, do calor no nosso ambiente. Vocês lembram? Então, o calor ele sempre dispersa do mais quente para o de mais frio, né, o de maior energia para o de menor energia, tá? Sempre dispersando. E isso vai gerar o equilíbrio, certo? Então, se houvesse equilíbrio termodinâmico entre os seres vivos e o ambiente, não seria possível a manutenção de vida no planeta Terra. Por que isso aconteceria, né? Por quê? Tá? Simples, né? Dá uma pensadinha, tá bom? Essa é a primeira. Agora, observe a imagem a seguir. Folha das plantas, mais muro de pedra, mais ambiente, né? Ó, a temperatura do muro de pedra encontra-se a 30 graus Celsius. Nas folhas das plantas, a 23 graus Celsius. E no ambiente, no ar, né, a 20. A partir desses dados, respondam aos seguintes questionamentos. O sistema folha das plantas mais muro de pedras mais ambiente é um sistema aberto ou fechado? Justifique a sua resposta, tá? É um sistema aberto, né, gente? Olha lá, ele está trocando com o ambiente, tá? Justifica. A B. Qual é a relação entre o equilíbrio termodinâmico e o ciclo de vida de um ser vivo? Qual que é essa relação? Tá? O que o equilíbrio termodinâmico ele vai causar com o ciclo de vida do ser vivo? Tá? Tá? Então, nós, seres vivos, né, nós temos um ambiente já que a gente, né, a gente já sente, a gente conhece, a gente já é adaptado, né? E de que forma que esse equilíbrio termodinâmico do ambiente, né, ele tem relação com o ciclo de vida de um ser vivo, tá? Essa é a B. A 3. Por meio de uma pesquisa, relaciona o efeito estufa à possibilidade de vida como como a conhecemos no planeta. O que aconteceria à Terra se não houvesse o efeito estufa? Tá, então, gente, vocês vão fazer uma pesquisinha nessa parte do efeito estufa no nosso planeta. Tá? O que é o efeito estufa? Certo? Então, nós temos a nossa camada atmosférica, né? E nós temos lá em cima a camada nossa protetora, né? Que protege. Então, o Sol, como nós vimos na outra apostila, o Sol todo dia manda sua energia para nós, né? Então ela entra na atmosfera, ela chega até nós, né? Ela bate na Terra, a Terra absorve, as plantas absorvem e uma quantidade, né, é refletida para fora da nossa atmosfera, para fora do nosso planeta, tá? Então, nós temos essa capa protetora, o que, que ela faz, né? Ela armazena essa caloria do nosso planeta, né? Igual uma estufa agrícola, tá? E ela armazenando essa energia, ela consegue manter, né, um padrão assim de uma faixa de diferença de temperatura menor, tá? Imagina assim, agora, cedo, de manhã cedo, o sol chegando, né? Ele aquece o nosso ambiente, tá? Imagina que o dia hoje vai estar bem nublado, né? Então, esse sol bate no nosso solo, né? Essa caloria, e ela fica armazenada, ela não volta, né? Ela é menor a taxa dela voltar para o espaço, né? De sair da Terra. Então, ele fica quentinho, né? Então, à noite, que não tem mais o sol, o calor está armazenado, né? Nós conseguimos nos manter melhor, certo? Então, são essas três atividades aqui do exercício 1, tá? Agora vamos aqui, ó, para a atividade 2. Manutenção da vida na Terra. Temperatura corpórea. Regulação de temperatura corpórea. Como as taxas de vários processos biológicos são desestabilizadas pela temperatura, seria benéfico para os animais a capacidade de controlarem a temperatura corpórea. Todavia, a alta
calórica e a alta condutividade da água dificultam o processo biológico para a maioria das espécies de peixes e de anfíbios de ambientes aquáticos que não conseguem manter a diferença de temperatura entre o organismo e o ambiente. O ambiente terrestre possui uma baixa capacidade calorífica e de condutividade em relação ao ambiente aquático, e as temperaturas corpóreas da maioria dos animais vertebrados terrestres são, ao menos parcialmente, autônomas em relação à temperatura do ar. Determinados vertebrados do ambiente aquático possuem temperaturas corpóreas mais altas que a da água do local onde vivem. A manutenção das diferentes temperaturas promove mecanismos termorreguladores desenvolvidos entre os vertebrados. Tá? Então, gente, os organismos animais, eles desenvolvem uma forma de regulação de temperatura corpórea, tá? Então, todavia, os organismos, eles tendem a desenvolver particularidades, para o quê? Para manter uma taxa corpórea constante, certo? Tá? E determinados vertebrados do ambiente aquático possuem essas temperaturas corpóreas mais altas que a da água, do local onde vivem, Então, eles têm mecanismos termorreguladores, tá? Então, a vida ela se desenvolve de uma maneira excepcional, Ó, os vertebrados são classificados conforme a capacidade reguladora da temperatura. Tá? Pecilotérmicos, Vem de variável poico, variável calor, que varia. O homeotérmicos, que mantém a mesma temperatura. Nós somos homeotérmicos. Perdão. Na biologia, na regulação da temperatura, utilizam-se os termos ectotérmicos, que é de fora, e endotérmicos, que é de dentro. Nós somos endotérmicos também. Esses termos referem-se às fontes de energias utilizadas na termorregulação. Os ectotérmicos conseguem calor principalmente de fontes externas, como a exposição ao sol ou, sobretudo, um ambiente aquecido, podendo ser uma rocha ou um outro ambiente. Exemplo, lagartos e tartarugas. Os endotérmicos dependem do processo metabólico de calor do seu organismo para aumentar sua temperatura corpórea. Exemplo, aves e mamíferos. Então, os ectotérmicos, eles conseguem também calor de fontes externas, igual as cobras, os lagartos, E os endotérmicos, eles conseguem regular o seu metabolismo, regulando o seu organismo interno, tá? Através de alimento. E tem alguns animais que utilizam os dois, tá? A atividade. Observe a imagem da tartaruga de água doce, olha que bacana, que sai da água constantemente, ficando em rochas e expostas ao sol para se aquecer. Pesquise como ocorrem as formas de transferência de calor entre a tartaruga e o ambiente. Aí, gente, como que ocorre? Vamos fazer uma pesquisa? Tá? Vamos entrar no Google e vamos pesquisar. Como que a tartaruga ela transfere calor entre a tartaruga e o ambiente? Como que funciona? Tá? Vocês viram, ela entra na água doce e depois sai constantemente, Então ela entra, vai lá fazer o que ela tem que fazer, correr atrás dos bichinhos, comer e volta, E já fica se aquecendo novamente. Para quê? Para que o organismo dela funcione normal de novo. Mas fazer uma pesquisa, tá? Os termos endotérmicos e ectotérmicos são utilizados com mais frequência pelos pesquisadores no estudo do controle da temperatura corporal dos animais. Pesquise uma vantagem e uma desvantagem
da endotermia e da ectotermia para os animais, tá? Então, gente, ó, endotérmicos, né, são os animais que eles dependem do regulamento seu de temperatura, dependem exclusivamente da alimentação. Através dos alimentos, né, ele consegue manter a sua temperatura. Já os ectotérmicos, eles precisam, além da alimentação, eles precisam do sol, tá? Então, eles precisam do sol para aquecer. Um outro exemplo disso é a abelha. A abelha, os insetos, eles precisam do sol também para se aquecer, para que seu organismo comece a funcionar normalmente. Faz uma pesquisa, então, de uma desvantagem, de uma vantagem e uma desvantagem da endotermia e da ectotermia. Tá? A terceira, analisando as necessidades energéticas de um animal endotérmico e o fato desses animais perderem calor para o ambiente por irradiação, em que estação do ano eles precisam ingerir maior abundância de alimentos para conseguir conservar sua temperatura corporal, tá? Então, ó, como os endotérmicos, né, eles necessitam de energia, né, para poder se manter, eles precisam comer, né? Em que época eles precisam ingerir maior abundância de alimentos para eles conseguirem manter a sua temperatura? Vamos fazer uma pesquisa? Qual época? Na época quente ou na época fria? Tá? Vamos fazer uma pesquisinha. E 4. No desafio. As serpentes peçonhentas geralmente possuem hábitos noturnos e baixa visão. Para localizarem suas presas, percebem o calor dos seus corpos. Num local escuro, são colocados os seguintes animais: uma serpente peçonhenta, um rato e um sapo. Qual dos animais tem mais risco de ser presa da serpente peçonhenta? O rato ou o sapo? Pesquisa, tá? Aí, ó, nós temos aqui a serpente, o rato e o sapo, tá? Qual deles? O sapo é endotérmico, é ectotérmico? E o rato? O rato é endotérmico, né? É quentinho. E a cobra? Como que ela acha a noite? O animal, tá? Através do calor. Então, qual dos dois seria mais uma fonte de uma presa mais fácil para a cobra? Certo? Vamos fazer essa pesquisa? Realize uma pesquisa com animais endotérmicos e ectotérmicos, aqui ó, novamente, explicando que tipo de estratégias eles utilizam para regular sua temperatura corporal. Observe a imagem, né? Ó, realize uma pesquisa com alguns animais endotérmicos e ectotérmicos, explicando que tipo de estratégias eles utilizam para regular sua temperatura corporal, tá? Ó, gente, fazendo tudo no caderno, né? Então vamos colocar lá animais endotérmicos e animais ectotérmicos, né? Aí vamos pegar um animal endotérmico e vamos colocar qual a estratégia que ele coloca para regular sua temperatura corporal. E aí o animal ectotérmico, qual que é essa estratégia, certo? Vamos fazer uma pesquisinha também. E a 6 e última questão dessa apostila. Observe a imagem e, na sequência, pesquise e responda ao que se pede. Como as serpentes fêmeas de diversas espécies de piton, sendo ectotérmicas, conseguem aquecer seus ovos? Aqui, ó, né? A piton, uma cobra, e os ovos dela. Como que ela consegue aquecer se elas são ectotérmicas, né? O calor delas vem de fora, tá? Vamos fazer essa pesquisinha, tá bom? Então, gente, essa apostila é isso, tá? Então, nós estamos estudando aqui o equilíbrio termodinâmico e a manutenção de vida na Terra, né? E aí vimos essa característica aqui, a temperatura corpórea dos animais, tá? Como que é essa regulação? Essa regulação são de duas formas, né? Ela é endotérmica e ectotérmica, tá bom? E na atividade 1, né? O equilíbrio termodinâmico, certo? Então, gente, nós percebemos, né? Quando nós estamos em casa, hoje mesmo, tá frio, né? Nós fechamos toda a casa, né? Para mantê-la quentinha, certo? Porque se deixarmos ela aberta, né?
o calor que tem dentro do nosso ambiente, ele vai em direção ao mais frio, que está lá fora, tá? Certo? Então, o que a gente faz? De tardezinha, né? Tá aquele calor danado, quando vai dando ali perto do escurecer, a gente fecha a casa e aprisiona esse ar quente dentro dela, né? Para amanhã até amanhã cedo, até no outro dia cedo, vai estar quentinho, tá? Então, o termodinâmico é nesse sentido, tá? Então, o nosso planeta, a nossa casa, ela tem essa capa protetora, tá? Esse manto protetor, certo? E essa camada segura essa caloria a um nível de um planeta, tá? Que é diferente do nível da nossa casa, né? Nossa casa é pequenininha, certo? E o planeta olha o tamanho que é. Então, essa troca de energia, o frio com o calor num ambiente maior, né? Ela é de uma maneira diferente da nossa casa, tá? Então, isso é o equilíbrio termodinâmico, tá joia? Senão, nosso planeta seria o quê? À noite, menos 40 graus. Aí não teria como a vida existir, tá bom? Então, gente, vocês fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Deus os abençoe.